Então tá, Sonali, mais uma vez a gente vem conversar contigo e inclusive hoje eu tô com a primeira camisa que tu fez para mim. Primeira camisa, isso é mesmo. E eu achei que foi um desafio, porque eu me lembro que eu pulei do sofá e já fiz um desenho. Olha, quem sabe a gente não faz uma gola redonda, uma gola clubber, com um tecido que eu achei muito bonito também, esse bordô. Ele tem um leve acetinado, não é acetinado demais. Isso, exatamente. Tem um leve brilho. Então, isso aí me chama a atenção, é que nós temos aqui um processo criativo que ele Perfeito. é uma busca do bom gosto e do bem vestir, né? Isso, exatamente. A ideia realmente é converter todo o teu bom gosto que tu traz em uma peça, no caso, a camisa, né? Isso a gente vem fazendo ao longo do tempo, representando essa a primeira camisa e essa aqui, nesse momento, a tua última camisa que tu criou. No caso, a atual, hein? Exatamente. Mas então, a maioria das pessoas não tem ideia, por exemplo, que entre o processo criativo e a camisa ficar pronta, existem também possibilidades e impossibilidades de fazer ela, né? Porque existe o quê? Um grau de dificuldade para fazer cada uma delas, né? Sim, cada camisa ela é um projeto. Cada camisa é um projeto, né? Eu trato como um projeto, como um pano aberto, e nela a gente vai colocando detalhes, preferências de cada cliente. Existem pontos que a gente não consegue fazer, porque isso acaba limitando muito o uso, né? Ou realmente não tem a possibilidade de um acabamento bem feito para que essa ideia seja convertida realmente em uma peça final. Mas o nosso trabalho é justamente estudar as possibilidades ao máximo para que essas ideias sejam realmente possíveis. Sim, e também existe um limite que é entre a idealização e a praticidade de uso, né? Sim, perfeito. Pegando essa camisa como exemplo, tá? Um dos riscos que existiam era que o friso que vai no meio da parte da frente da camisa ficasse muito espesso. E isso armasse a camisa de uma forma que o caimento não ficasse legal. Acabou não acontecendo isso, mas era um risco que a gente precisou correr. Então, isso é um exemplo de umas impossibilidades que nesse caso não aconteceu, mas que poderiam acontecer conforme os detalhes que a gente vai colocando na camisa. Outro detalhe interessante que eu acho é essa parte onde vão os botões. Tu faz ela de uma maneira diferente, reforçada, né? Isso. O mesmo material que vai na gola, eu coloco na parte tanto que vai a casinha do botão, quanto a que vai os botões. Isso dá uma estruturação diferente para a camisa. Então, se tu comparar uma camisa de loja com uma camisa feita numa alfaiataria, com esse tipo de estrutura, é uma peça totalmente diferente, uma prateleira bem acima, que é exatamente o caso dessa camisa. Então, para a gente fazer esse tipo de processo, principalmente com cores diferentes, a gente precisa fazer essa parte que se chama vista separado e depois embutir na camisa já com ela estruturada. Sim, para vocês que estão escutando, ou seja, essa parte onde vai os botões, essa faixa de tecido aqui e a faixa que vai a casa, a de fora, eles têm a mesma consistência do colarinho. Então ela fica durinha, então ela não fica dobrada quando fica aberta, né? Isso. Traz vamos dizer, uma estética diferenciada, né? É, uma outra categoria. Eu vou até usar de exemplo a camisa que eu estou usando, que eu posso abrir esse botão e ela continua estruturada, justamente por causa desse processo anterior na parte da confecção. Isso dá mais sofisticação para a peça. Interessante porque, por exemplo, uma camisa, vamos dizer, uma camisa flat, assim, ou seja, branca, para usar com traje, vamos dizer, de um advogado ou de um juiz, ela tem essa minúcia que vai diferenciar de qualquer outra, ou seja, não é mais uma camisa igual a qualquer outra. Não, né? É uma camisa que gera impacto para quem vê. E isso é muito importante, porque quem veste uma camisa feita sob medida, com todo o cuidado da alfaiataria, impacta com quem ela se apresenta. E isso eu escuto dos meus clientes e isso afeta inclusive nos negócios que eles aplicam. Seja um advogado, seja um assessor financeiro, seja um agente imobiliário. Todos eles falam para mim que transmitem mais confiança e também mais sucesso para o cliente, possível cliente,
usando uma camisa de alfaiataria. É interessante porque ou seja, a apresentação ela não é o 100%, mas aquele trabalho que as pessoas já fazem com qualidade, ele fica sendo como a cereja do bolo, ou seja, o toque que vai te dar credibilidade, né? Isso. Vou até falar algo que um cliente meu me falou. É um advogado que trabalha com altos contratos, de altíssimo valor. E ele me disse que, às vezes, o nó da gravata influencia na escolha do cliente dele entre um contrato e outro. Ou seja, ele é um cliente que se preocupa muito com a estrutura da gola. Ele pede sempre golas bem estruturadas e grandes, justamente para gerar esse impacto. Então essa questão, realmente, por mais que o trabalho seja excelente, para tu te diferenciar, para quem te vê, às vezes pequenos detalhes, como a estrutura da camisa, fazem toda a diferença. Então, nesse caso, tá valendo aquele ditado, o detalhe faz a diferença. Toda a diferença. Tá certo, então. Sonalho, obrigado de novo por essa conversa e por essas camisas maravilhosas, né? Não, eu que agradeço, né? Toda a tua criatividade e a possibilidade de eu converter todas as tuas ideias em uma peça de roupa. Tá bom, então. Muito obrigado de novo, obrigado para vocês, um beijo e arigato!